Bom dia! Deixa eu colocar meu microfone aqui que eu acabei esquecendo. Estamos ao vivo para a live Nosso Café de Negócios, toda quarta-feira, pontualmente. E nesse momento nós estamos convidando algumas pessoas para estar conosco. Me fala se o áudio tá ok. Hoje nós vamos ter a Juliana Marcon, como nossa convidada aqui, especial, e a gente vai estar falando dos 3 pilares de um negócio que consegue escalar e ter previsibilidade. Então, a Ju é uma grande amiga ali de um ambiente de mentoria. Ótimo, obrigada. Que eu coloquei o fone depois que eu tava... Gente, eu tenho que pintar meu cabelo, olha que coisa que tá. Tô velha. Uma grande amiga de uma ambiência de mentoria que nós estamos, ali da Sabrina, né, da MLS, muito bom. E ela vai trazer essa visão dela também de negócio, e eu vou trazer a minha visão também de escala, de previsibilidade. Tenho certeza que vocês têm muito a receber dessa live. Ju, eu já vou te receber aqui, tá? Ver se você consegue... Deixa eu ver aqui se eu consigo te convidar para você entrar. E quem está entrando aqui, vamos compartilhar essa live enquanto o Instagram está aí situando, né? E aí ele vai entregando a gente aos poucos. Então vamos compartilhar essa live aqui com mais pessoas. Eu vou colocar aqui nos comentários aqui o título: 3 pilares de um negócio que cresce com escala e previsibilidade. Pronto. Vou colocar aqui. Vamos ver. Seja bem-vinda. Ruth, seja bem-vinda. Tá. O quê? Etienne. É difícil ler mais nome. Oi, Ju, seja bem-vinda. Ilude aí, galera. Muito bom dia. Que alegria estar aqui contigo nesse café. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Pronto, acho que ficou melhor, né? Coisa boa. Muito bom, Ju. Essa quarta-feira... Ai, tá me dando um eco. Não sei por quê. Na hora que eu falo, parece que eu tô te ouvindo. Eu tô ouvindo aí a minha voz. Aqui para mim tá bem tranquilo, tô te ouvindo bem. Tá, me avisem aí como que tá para vocês que estão assistindo ao vivo. Ju, seja bem-vinda à nossa live semanal. Toda quarta-feira, 8h30, a gente faz o nosso café de negócios. Às vezes eu faço sozinha, trago um... Tá ouvindo um retorno, mas eu acho que agora parou. Então, toda quarta-feira eu trago um conteúdo aqui para nossa ambiência. E às vezes eu trago uma convidada, então seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite, está aqui servindo com seu conhecimento para a gente ajudar essas empreendedoras que estão buscando crescer. Acho que o primeiro passo é desejar crescer, né? Buscar o crescimento, e dentro desse ambiente empreendedor feminino, principalmente, que tem os seus desafios. Então é algo que eu prego muito, a gente poder se ajudar, a gente está compartilhando e auxiliando. É claro que a gente tem o nosso trabalho, né? A gente tem, isso é o nosso trabalho, então é claro que uma abordagem mais profunda, uma ajuda mais profunda, a gente vai ter as nossas ambiências, mas aqui é esse lugar da gente compartilhar e poder contribuir, né, de uma forma genuína aqui com o nosso público. Então se apresente enquanto o Instagram vai entregando a gente aqui, né, vai chegando para mais pessoas, vão compartilhando essa live com mais pessoas também, quem está aí ao vivo. Mas eu quero te convidar a se apresentar, falar um pouco de você, né, do seu trabalho, para que depois essa live fique gravada também, as pessoas te conheçam melhor. Que legal, Lude. Então, eu sou Juliana Marcon. Eu hoje
costumo dizer que eu trabalho como mentora de vida, assim, né, Lud? Porque a gente acaba olhando não só para o negócio das pessoas, não só para a carreira das pessoas, mas a gente olha para uma visão de fato 360. De onde Uhum. elas estão hoje, de onde elas querem chegar, e aí a estrutura que a gente precisa para construir esse caminho, né? Porque a cada nova etapa a gente é confrontado aí com as nossas incompetências e a importância da gente desenvolver essas novas competências para esse novo momento. Então, já atuo com mentorias pelo menos desde 2019, assim, e atualmente tenho dedicado muito o meu trabalho para liderança, gestão e estrutura dos negócios para que eles possam escalar, né? Porque muitas vezes a gente está falando de escala, a gente está falando de crescimento, mas a gente não está pensando na estrutura que tem que ter por trás para sustentar esse crescimento e a gente ter o devido retorno. Exato, muito bom. Seja bem-vinda, Luciana, seja bem-vinda, Maria do Socorro. Eu gosto de fazer uma live bem assim, interagindo com as pessoas, tá? Então, quem está chegando aí, seja bem-vinda, já coloca o que que faz aí nos comentários para a gente ir se conhecendo também, tá? E compartilha a live com mais pessoas. Ju, isso é muito importante, né? Eu acho que a gente até conversa muito isso dentro da ambiência que a gente está, né, de mentoria, a importância de nós empreendedoras e empresárias termos mentoras. Não é porque nós somos mentoras, mas como o empreendedorismo ele demanda essa melhoria contínua, esse coração ensinável, essa humildade de você sentar na cadeira da humildade e falar assim, eu vou aprender. Se eu quero ir, o áudio tá ruim de novo, né? Não sei por quê. Se nós tá dando um retorno, para mim também tá. Não sei por que parou e depois voltou. Ó, acho que agora parou. Ah, parou. Se a gente deseja ir para um próximo nível, a gente precisa entender, e eu acho que isso é um grande desafio, que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar onde a gente quer chegar. E a gente precisa sentar nessa cadeira da humildade, do coração ensinável, para se tornar disponível para as possibilidades e a gente aprender algo novo. E tudo que é novo é difícil. Não é que é difícil para você, não é que é difícil para mim, não é que é difícil para a Ju. Tudo que é novo vai te desafiar. Só que a gente tem o nosso desejo, né? A nossa ambição de desejar coisas melhores, né? De ter um negócio maior, de ter uma vida melhor, de realizar sonhos maiores. E para que isso se realize, a gente precisa desenvolver, e é um pouco do que a gente vai falar aqui dos três pilares, né? Talvez é mudar a mentalidade, é mudar o modelo de negócio, é mudar a forma com que você está fazendo as coisas. Você fala assim, nossa, mas eu fiz assim a vida inteira. Você fala, tá, mas então se você quer ir para um próximo nível, você vai ter que eu falo que é o maior desafio que eu estou passando nesses últimos 3 meses, que é desaprender o que eu sabia para aprender algo novo. E você tem que deixar ir aquela velha versão, deixar ir aqueles conhecimentos que você fala assim, não, mas era desse jeito que eu fazia. E você vai ter que desaprender aquilo, você vai ter que deixar aquilo para trás, desapegar, para poder encarar uma nova versão sua, uma nova versão do seu negócio. E eu acho que isso é assim extremamente desafiador. Só que é isso que vai levar a gente para um próximo patamar, né? Muito desafiador, Lud. Acredito que a gente conversou também aquele dia sobre isso, porque todos nós temos aqui a nossa bagagem, a nossa experiência, né? A gente vai Vão comentando aí como que é para vocês, hein? a gente tem uma história, eu mesmo tive uma jornada no mundo corporativo, fui gestora comercial, fui diretora, fui não sei o quê, e de repente, quando tu tá dentro do teu negócio, e acredito que a Lu, se ainda tiver aí, isso faz muito sentido para ela também,
quando tu tá diante do teu negócio, é uma fase completamente nova. E é claro que a gente traz as competências que a gente desenvolveu, só que a gente tem uma nova curva de aprendizado pela frente. E aí a necessidade da gente realmente ser muito humilde para entender que talvez a gente vai dar uns 2, 3 passos para trás, mas esses 2, 3 passos para trás são para a gente enxergar o todo, para a gente poder avançar num novo caminho, desenvolvendo novas competências e entendendo tudo aquilo que a gente precisa ser e aprender nessa nova fase. E é muito, muito interessante, porque aí a gente também é confrontado nesse momento com as nossas certezas, com aquilo que a gente, às vezes, depende muito da personalidade de cada um, é claro, né? Não é uma regra, mas daqui a pouco, para quem é mais rígido, é difícil. Para quem é mais controlador, a coisa vai saindo do controle. Para quem é muito perfeccionista, tu começa a te olhar de um outro lugar. E aí a humildade, o entendimento, a compreensão, ela é extremamente importante nesse momento. E também a paciência com a gente, né? A gentileza com a gente. E quando a gente fala para mulheres também, né, Lud, esse aspecto é muito importante. Porque nós somos diferentes, nós somos cíclicas, então é algo bem, bem lindo e desafiador na mesma medida. É saber usar as nossas forças, né? É uma coisa que a gente até falou na última live, na live da semana passada. Mas eu acho que isso que eu quis trazer aqui é uma introdução. Para quê? Porque pode ser coisas que a gente vai falar aqui, né, Ju, que podem incomodar, que podem mexer de repente com as suas crenças, que pode de repente mexer com a sua criança interior. E eu quis trazer essa introdução do coração ensinável, da humildade, do aprendizado, porque é olhar para as coisas de uma nova perspectiva, com essa disponibilidade, sabe? Estou aberto ao novo, o copo vazio que a gente fala, né? Vem com o copo vazio. Porque é isso que vai ser o primeiro ponto, assim, né? Para que você se permita acessar novas informações, novos ambientes, ir fazendo essas alterações, de repente, aos poucos para o seu negócio. Porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa, são 3 pilares, tá? Então, se eu fizer isso amanhã, meu negócio tá escalável e tá previsível. Mas se a gente trabalhar esses 3 pilares, é certo de que o negócio ele vai ser construído em cima de pilares que vão fundamentar isso e vai crescer. Então, o que a gente separou aqui, né, Ju? A gente falou de 3 pilares. Vamos começar pelo primeiro, que é a mentalidade. Fala um pouquinho pra gente, então, aí, que esse pilar, como que esse pilar pode influenciar o crescimento e a escala do negócio? Muito bom, Lud. Eu tenho uma frase que eu utilizo muito, assim, quem me conhece mais sabe que eu falo que os teus resultados, eles vão na mesma medida que é o tamanho da tua liderança. E a tua liderança nada mais é do que também a tua, em primeiro lugar, a tua autoliderança para que depois tu possa liderar o outro. E aí entra o fator mentalidade, porque os resultados que a gente tem hoje, eles são um somatório da mentalidade que nós temos até então, ou tínhamos até então, né? Porque resultado não é só instantâneo, como a gente está falando aqui, ele é uma construção. E a nossa mentalidade, ela determina até onde a nossa visão alcança. Ela determina até onde a nossa As visão. meninas pediram para digitar. Você consegue digitar aí? O que eu digito? Eu vou digitando aqui. Então, esse desafio da nossa mentalidade, Lude, é algo que envolve não só a nossa mentalidade enquanto crenças, né? Então a gente tem essa questão das nossas crenças, elas compõem, mas entra também a nossa inteligência emocional aqui. Sim. Porque para quebrar essas crenças, a gente vai ter que acolher muito a nossa criança, a gente vai ter que mergulhar Uhum. nos desafios.
e com muito amor, com um olhar muito genuíno e gentil para isso. Então, eu gosto muito dessa frase, vou digitá-la agora para vocês, que é os seus resultados, e essa frase é minha mesmo, os seus resultados atingem até onde a sua liderança sustenta, né? E esse é o primeiro lugar de incômodo, vamos dizer assim, nosso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente quer crescer, a gente vem, tá, então, o que que eu preciso de uma estratégia para crescer? O que que eu preciso de ajustar, talvez, dentro de uma estrutura de negócio? Só que tá dando retorno de novo, não sei por quê. Só que para a gente fazer essas mudanças, né, o que a gente às vezes busca no externo, primeiro a gente tem que buscar no interno, né? Não adianta a gente querer buscar fora numa estratégia, ou numa consultora, ou numa mentora, ou no marketing, ou no, né, no digital. A gente buscar fora, porque se a gente perguntar assim, olha, o que você acredita que hoje o seu negócio precisa para escalar e para ter previsibilidade? Poucas pessoas vão responder, eu preciso mudar. Geralmente ela vai assim, eu acho que é porque eu preciso atrair clientes qualificados. Ah, porque eu acho que eu preciso ter mais vendas. Ah, porque eu acho que eu preciso que mais pessoas me conheçam. Ah, porque eu acho que eu preciso de, sei lá, vai falar um monte de coisa. Mas poucas pessoas vão olhar e vai falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso ser a nova líder desse negócio, né? A líder que de fato escala. E, Justamente. e tem uma frase também que eu utilizo muito, que é sobre escala, que a gente precisa, inclusive, cuidar com aquilo que a gente pede, né? Porque as nossas palavras, elas têm poder de fato, e quando eu desejo escala, eu vou escalar. Só que onde é que eu tô hoje, né? Será que eu não vou escalar o caos? Será que eu não vou escalar a bagunça? Será que eu não vou escalar a desorganização? Será que não é isso? Então, a nossa mentalidade, ela nos permite, e tem muito a ver com o que tu falou no início também, né, Lu, de desaprender para aprender. Uma mentalidade que ela é de crescimento. Ela não é uma mentalidade rígida. E eu vou adicionar algo, Ju, que assim entra um pouco na espiritualidade, que é algo que eu acredito que conecta a nossas, né? Nós somos seres espirituais, emocionais, temos alma e que onde também tem a mente, a alma, e nós somos corpo. Então é uma coisa que eu falo muito que é Deus não multiplica a bagunça. Isso é um princípio. Então, se hoje o seu negócio está confuso, está bagunçado, você está confusa, você está bagunçada, você não sabe o que você quer, não tem clareza do que você quer, vai acontecer de você estagnar, que é até o título da nossa live a gente colocou, né? O que diferencia negócios que estagnam, ficam travados, de negócios que crescem, que escalam, que têm previsibilidade. Isso é um princípio universal de Deus. Ele não multiplica a bagunça. Então, primeiro, isso a bagunça, gente, eu falo por conta própria, assim. A bagunça vem até dos nossos pensamentos, da nossa confusão, da nossa agenda, da nossa rotina. Volta novamente para a líder, né? Volta novamente para a dona da empresa. Então, eu falo que é um reflexo. Se nós estamos confusos, se nós estamos desordenados, se a nossa agenda está confusa, elimina da sua boca. Estou na correria. Pelo amor de Deus, nunca mais pronuncie essa palavra. A gente tem várias funções, a gente tem várias tarefas e graças a Deus, desde que eu acordei 5 horas da manhã, eu estou fazendo coisas. Eu fui pro CrossFit, eu tomei café, eu arrumei meu filho, levei ele para a escola, estou aqui fazendo live. A gente tem funções e tá tudo bem. Só que tira isso, não existe correria, não existe confusão, não existe desordem. Comece a trabalhar isso dentro da sua mentalidade, dentro da sua agenda, dentro do seu interior, primeiro. E aí as coisas vão fluir
né? E aí vem todo o trabalho até do nosso segundo passo, né? Que a gente colocou o segundo pilar, que é toda a estrutura do negócio. Fez sentido aí, gente? Coloca nos comentários. Eu gosto que a galera vai interagindo e eu, Lud, também adoro live interativa, assim. Para mim, pergunta, insight é sempre bem-vindo, até para a gente contribuir ainda mais, né? A gente consegue entender. E é legal porque agora a gente vai entrar nesse segundo pilar e esse segundo pilar, ele precisa muito do primeiro, né? Ele precisa muito do primeiro. Muito, 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 porque o primeiro, ele abre a porta para que a gente sente na cadeira do líder, que é algo que eu falo muito, né? As mulheres empresárias precisam aprender também a sentar na cadeira do líder, e isso é mentalidade, é entender que ser líder é do próprio negócio, né? Seja ser CEO do próprio negócio, dona da própria empresa, exige um momento de sentar nessa cadeira para não acontecer também o que a Ana trouxe, a Ruth também está colocando aqui sobre planejamento, para que não aconteça da mulher se tornar a operadora de luxo do próprio negócio. Né? O segundo pilar, ele vem, de certa forma, para prevenir isso. E quando já está instalado, às vezes, esse movimento de ser operadora do próprio negócio, ele vem para quebrar esse paradigma. Então, portanto, a mentalidade é muito importante, senão a gente também vai ter alguns desafios a mais nesse segundo pilar. Sim, é o terreno, né? A mentalidade é o terreno. Assim, eu acho que o pilar dos pilares é a mentalidade. Então, assim, tudo vai a partir dele, né? O que eu gosto de fazer, que eu falo, assim, a mentalidade, ela é como se fosse um músculo. Então, a gente que trabalha o corpo, fica mais visível da gente perceber isso, né? Então, quem faz academia ou faz exercício, né? Eu faço crossfit, a gente vê muito nitidamente o resultado. Porque você vai ali 3, 4 meses num exercício físico pesado, você nítido no corpo. O corpo fica tonificado, o corpo fica firme. Você vê, assim, o resultado é visual. Você fica 2 semanas sem ir, você já perde massa muscular. O corpo já começa a ficar. Você fala assim, nossa, mas eu não fiz isso, tem 6 meses que eu tô direto. Fiquei 2 semanas sem ir, já perdi. É a mesma coisa a mentalidade. É todo dia um exercício diário que você tem que trabalhar sua mente. Não é porque, mas eu já fiz 56 cursos sobre isso. Mas eu já faço exercício, já li tantos livros, já fiz tanto. Gente, é todo dia trabalhar a mentalidade. Então, toda vez que a gente perceber, e isso vai acontecer sempre que a gente quer ir para um próximo patamar. Eu falo que a crença e a nossa mentalidade, né, que as crenças são o que você acredita fielmente, elas é igual um sapato que é 2 números a menos do que você calça, que está guardado no armário. Ele não vai te incomodar, tá lá guardadinho. Ele só vai te incomodar o dia que você precisar usar ele. A crença é a mesma coisa, ela só vai gritar, ela só vai incomodar, você só vai perceber a hora que você for subir de nível, você falar assim, não, agora eu quero que o meu negócio vá para um próximo patamar. Agora eu quero escalar. Agora, aí a crença vai berrar dentro de você, ela vai te incomodar. E aí é o momento da gente parar e olhar por que que está acontecendo isso, né? Da onde vem? O que que eu preciso de ajuda? O que que eu preciso? Quem pode me ajudar? Como eu posso buscar a solução para isso? Para a gente ir, né? Para trabalhar isso, né? E desenvolver a solução para essa crença que de repente começa a gritar nesses momentos. E na estrutura, Ju, que é o nosso segundo pilar, você que é especialista nisso também, né? O que que significa essa estrutura de negócio? É o segundo pilar, tá, gente? Quais são os pilares, dentro do pilar estrutura, o que que um negócio precisa ajustar ou ver, né, para que ele consiga escalar e ter previsibilidade? Lud, a estrutura, ela vem como eu brinco que é o pavimento da estrada que a gente vai passar. Né? Então, a gente constrói ali os trilhos, esse pavimento, para que o negócio possa
fluir da melhor forma possível. E o que acontece? A escola tradicional, e eu venho de graduações na área de gestão, então administração, relações públicas, e ainda assim a gente não é ensinado sobre estrutura de negócio na prática. E dentro da realidade, por exemplo, do Brasil, que é um país empreendedor, e muitas vezes os empreendedores começam por necessidade. Então, o que é essa tal estrutura de negócio? É a gente compreender que para um negócio funcionar, a gente já falou aqui um pouco de liderança, de mentalidade, nós precisamos disso, mas nós precisamos também de visão, ou seja, de planejamento, saber exatamente aonde a gente quer chegar e o que nós precisamos para chegar até lá, que é aquilo que a gente consegue controlar dentro de um negócio e fazer uma gestão desse negócio, porque tudo aquilo que não pode ser medido e nem analisado jamais vai poder ser gerenciado. E como a gente começa a fazer negócios muitas vezes no improviso, na necessidade, ou tem um sonho e começa a tirar aquele sonho do papel, que não tem nada de errado nisso, a gente vai vivendo um dia de cada vez e vai vendo o que acontece. Só que um negócio, quando a gente de fato deseja escalar, e para mim a escala é uma das coisas mais abençoadas que tem, porque a gente está escalando a nossa missão, né? A nossa missão aqui na Terra. Eu sempre falo que a nossa carreira ela é a máxima expressão da nossa alma aqui. Então, decidir escalar é uma responsabilidade muito grande. Só que a estrutura que eu preciso ter para a escala, ela é a estrutura que consegue fazer com que o meu negócio se duplique, se triplique, se multiplique, sem perder sua essência, sem perder sua qualidade. Uhum. E aí, então, a gente começa a entender o que é um negócio, o que de fato significa ter um CNPJ, né? E todas as implicações legais, contábeis, as áreas do meu negócio, que minimamente a gente vai olhar para comercial, para pessoas, para financeiro. E aí a gente começa a estruturar. Mas aí muitas pessoas olham e falam assim, né, Lud, mas eu sou eu empresária, eu sou sozinha. Não é o meu momento de falar sobre isso. E essa é a maior crença que a gente tem. Porque eu preciso começar hoje. Lembra que a gente estava falando, né, que o negócio ele é sustentado pelo tamanho da liderança que eu tenho, né? O tamanho da minha mentalidade, o tamanho da minha visão é até onde o meu negócio pode ir. Então, o melhor momento para a gente pensar em estrutura é hoje, mesmo que eu esteja sozinha no meu negócio. Mesmo que eu esteja atendendo no 1 a 1, tenho uma agenda enxuta, é hoje. Porque é através do olhar da estrutura que eu sei onde estão os meus próximos passos. Eu sei qual é o próximo pilar do meu negócio que eu tenho para desenvolver e o que eu tenho que fazer lá. Então, depois do desenvolvimento da mentalidade, a estrutura é esse olhar de forma ordenada para o meu negócio e de muito desenvolvimento de competências também. Eu gosto de dizer assim, né? O que que eu percebo dentro da minha jornada como empreendedora e também venho do mundo corporativo, né? Trabalhei 15 anos no mercado corporativo ali, no mundo corporativo, devido à minha formação também como engenharia, e a gente não é ensinado realmente. Então, o que que a gente percebe? E ainda mais no meu ramo, né, que é o ramo ali do desenvolvimento humano, da educação, onde a gente trabalha as mulheres que eu trabalho, as mentoras, as consultoras, e nós nos incluímos nisso, né, Ju? A gente tem o nosso negócio como um propósito. Então, geralmente, dentro do mercado, a gente vê, eu tenho visto, né, dos motivos que as pessoas começam a empreender. Uma, sim, por necessidade, porque quer uma vida melhor, quer um estilo de vida melhor, e também por missão. Tipo, eu tenho uma missão de transformar vidas, então eu quero transformar isso. Então, eu vejo que o maior desafio na hora de trazer uma estrutura para o negócio
é separar isso, saber que você é uma pessoa, só que você tem papéis diferentes. Pensa assim, você lida do mesmo jeito que você lida com o seu marido, com o seu filho, com a sua mãe? Não, você com a sua amiga? Não, são papéis diferentes, você tem comportamentos diferentes com cada pessoa. Você não trata seu filho do mesmo jeito que você trata uma amiga. Com meu filho eu tenho que ser mãe, com a minha amiga eu tenho que ser amiga, com meu marido eu tenho que ser esposa. Então, mesmo você tendo um propósito, você querendo trazer isso para o negócio, você tem que separar você, pessoa física, de você, pessoa jurídica. Você que é gestora de uma empresa. Então, acho que esse é um primeiro desafio, porque a gente vem muito no alvoroço, a gente vem com sangue empreendedor. E isso até a Sabrina estava falando que tem naquele livro O Mito do Empreendedor, né? Que a gente tem três empreendedores dentro de nós, né? Três pessoas que empreendem. A gente tem o nosso eu empreendedor, que é aquela que tem muitas ideias. Ah, eu quero fazer isso, eu quero empreender, eu quero mudar o mundo, ou eu quero ter uma vida assim, liberdade de tempo, geográfica, papapá. Eu quero fazer mais dinheiro, né? Coisas que você estando no corporativo você não consegue. Então vem esse fogo empreendedor. Só que a gente precisa também ter os outros dois lados, que é o lado mais planejamento, que é o que você falou, né? Outro dia mesmo eu estava conversando no direct com uma pessoa, ela falou assim: ah, eu voltei, vou trabalhar com consultoria, mas eu tô aqui, sabe? Ah, eu comecei assim, tô postando. Eu falei, tá, mas qual que é a sua meta? Ah, então, eu tô assim. Eu falei, tá, mas você tá tratando isso como um negócio ou é um hobby? Você tem que saber o que que você quer. Tipo, não, eu tô aqui, sabe? É um hobby, tipo, vou aprender a tocar violão. Tá igual eu tentando aprender a tocar violão. Aí eu vou treinar aqui um pouquinho, mas daqui um mês eu volto, treino de novo, sabe? Não tem compromisso com isso. É um hobby. Então, às vezes, você está tratando o seu negócio como um hobby. Você está aqui, ah, eu tô aqui, mas sabe, às vezes surge cliente, às vezes não surge, eu vou postar, e aí eu não sei nem qual que é a minha meta. Gente, eu perguntar para uma empreendedora, qual que é a sua meta de faturamento? Ela fala assim, ah, eu não sei. Sinto dizer, mas você não tem um negócio. Você tem um hobby. Você não saber o quanto você quer faturar, quantos produtos que você tem que vender no mês, o que que você tem que vender, fazer para vender esses produtos, ou pelo menos se você não sabe, estar buscando essa resposta, pelo menos saber que você precisa saber disso. Você fala assim, Lud, olha, a minha meta é fazer 10 mil, mas eu não sei como é que eu chego nisso. Estou procurando ajuda para isso. Aí tá tudo bem, ninguém precisa saber tudo. O que você não pode é falar assim, ah, eu nem sei, eu tô aqui, sabe? Ah, eu acho que eu vou abrir um negócio, vou vender isso. Ah, eu vou fazer isso, né? Mas eu acho que eu quero isso. Não adianta, sabe? Então, é essa diferenciar e começar o que eu falo de parar de brincar de ser empreendedora. Ou eu falo que é parar de ser mentora, que meu público é mentora. Para de brincar de ser mentora, para de brincar de abrir Instagram e postar coisas legais e falar que você quer transformar o mundo. Para de brincar disso, começa a olhar para o seu negócio como um negócio, com seriedade, com, sabe, com dedicação, dedica tempo para ele. E eu acho que essa diferenciar isso e uma coisa que me fez eu me enxergar muito como empreendedora, porque, gente, eu não estou trazendo isso para julgar, não. Eu também já fui a Uhul! Vamos transformar o mundo! Ai, meu Deus, eu vou mudar a vida das pessoas, o meu propósito. Também já fui. Uma coisa que me transformou muito foi isso que você falou, que são as métricas. Olhar para os números. Isso treme a base, né? Outro dia eu recebi uma mentorada e o nosso primeiro exercício foi olhar os números. Ela, tipo assim, isso afeta até o corpo, né? Costuma a pessoa até adoecer depois que eu peço para olhar os números. É normal. Porque isso mexe, isso tá assim, sabe que quando a semente tá morrendo e tá nascendo a plantinha? Tá nascendo a empreendedora. Então tem coisas que você vai precisar matar nesse momento dentro de você, que é a sua parte, talvez, assim, dessa floricultura que você faz. E aí você tem que olhar para os números e você fala: caraca, caiu a ficha aqui, né? Tô lidando com negócio, tô lidando com números. E eu vou ter que ter responsabilidade para lidar com isso.
Aí eu acho que, para mim, a minha ficha virou muito nessa fase, sabe? Ali 2022, que eu tava desde 2020, eu fui a floricultura. Aí 2021 eu comecei a levar as coisas um pouco mais a sério. Aí 2021 para 22 eu comecei a olhar os números. Aí parece que o negócio virou a chave, sabe? É ali que vira, Lude, porque quando a gente fala de planejamento, a gente está trabalhando muito também a questão da nossa visão, né? Onde a gente quer estar e o que a gente precisa fazer, a gente dá uma aterrada. Só que quando a gente entra nos números, primeiro que para muitas, inclusive para mim, eu passei por isso também, a gente precisa aprender a ler os números. Saber que números são esses, que também não é ter 1 milhão de números para ler, não, é saber quais são os números do seu negócio que viram o ponteiro neste momento atual. E óbvio, quando a gente começa a ler os números de forma frequente e de forma adequada, a gente descobre as mentirinhas que a gente estava contando pra gente quando a gente estava no eu acho, eu acredito, que são crenças que a gente tem muitas vezes, não é a realidade do negócio. Então acontece muito, por exemplo, na área comercial, né? Vendas. Às vezes eu pergunto, a quantas pessoas entram em contato através desse canal aqui, Instagram, WhatsApp, enfim. Ah, eu acho que umas 40. E como é que tu tá convertendo? Ah, eu acho que eu converto umas 10, com certeza. E às vezes a gente começa esse exercício, Lud, colocando no papel mesmo, não precisa nem inventar É muita isso que moda. eu falo, papel de pão funciona, gente. É papel de... Ótimo, gente. E aí a pessoa fala: eita, Juma, peraí. Eu até tô tendo esse volume de pessoas, mas eu tô convertendo 4, 5, não são as 10 que eu achava, 20 que eu achava. E isso mexe muito, né, Lude? E a estrutura, além dessa visão do planejamento, ela é esse olhar para os números. É a gente entender que a gente vai precisar ter processos minimamente estruturados. E é legal, porque o processo também é um momento que eu despessoalizo da pessoa, da mentora e da expert para a gestora do negócio, para a líder do negócio. E eu começo a despessoalizar. Eu vejo que às vezes o problema não é que o negócio não é para mim. Às vezes eu sei exatamente através dos processos da gestão aonde eu tenho que virar o ponteiro. Só que às vezes a gente tem esse receio porque a gente vai lidar com uma incompetência. E aí a gente vai ver que tem que desenvolver aquela competência. Então, a estrutura vai perpassar por desenhar esses processos e gerir esses processos, entendendo a tecnologia também como uma aliada, né? Chega um momento que a tecnologia, depois que eu estruturei, vem para me aliar ao meu negócio e fazer com que ele cresça, e depois pessoas, né? Então, essa engrenagem, ela começa a girar. E os números, eles começam a despessoalizar. E uma coisa que é importante, que já que a gente tem um público aqui muito que trabalha com mentoria, educação, propósito de vida, a gente precisa entender que nós somos três papéis dentro do nosso negócio, né? Nós vamos ser a expert, que cria conteúdo, que posiciona, que tá. A mentora, que tem seus mentorados muitas vezes, e a gestora, a líder do negócio. E eu preciso aprender a sentar nas três cadeiras em momentos diferentes. E qual momento sentar, né? Porque eu, por exemplo, eu amo ser mentora, gente. E eu gosto um pouco de ser expert. Não é o mais, mas eu gosto. Eu gosto de estar aqui em live, eu gosto de estar com as pessoas. Então, se deixar, Lud, pode deixar essa live aberta aqui até as 10 horas da noite. Eu vou estar aqui, ó. Cheia de energia, não preciso almoçar. Só que eu preciso ter um momento para parar e olhar para o meu negócio, sentar na minha cadeira de CEO do meu negócio e entender. Muito bem, eu fiz essa live, quais foram os movimentos, quem eu me conectei, o que a gente conseguiu gerar. Porque é isso. A gente vem, testa, valida e vai para o próximo movimento. E isso quem faz é a CEO do negócio. É, tem que sentar na cadeira, tem que sentar. E isso eu falo muito de gestão, né? Da gente saber gerir, até organizar o ambiente. Quem trabalha de casa, por exemplo, né? Que é muito assim o meu público, o que busca trabalhar mais, ter essa liberdade de trabalhar de casa, tem que separar, sabe? Você tem que
fazer uma mentalização, fazer seu ritual, fazer alguma coisa, sabe, organizar seu escritório, enfim. Talvez isso é até mais fácil para quem vai trabalhar na empresa, vai, né, tem um ponto físico, vai para o seu, né, pro seu local ali de realmente gerir o negócio, mas também acontece, mesmo quem está lá, às vezes gosta só de ficar atendendo, ou gosta só de, né, de ter um negócio e tudo mais, mas ela tem que ter um momento dela sentar, realmente sentar na cadeira aqui, né? Eu estou aqui, meu notebook está aqui na minha frente, e olhar e falar assim, tá, agora eu sou a vendedora da minha empresa. Então, eu vou vender. Ah, agora eu sou a gestora. Eu vou ter que olhar para os meus números. Agora eu sou a minha social media. E aí eu vou, sabe? Eu tenho que ligar essa chavinha, sabe? Porque senão a gente fica naquilo que a gente falou lá no começo, da confusão. Aí você já não sabe mais nem quem que você é. Porque você está atendendo ao mesmo tempo, você, meu Deus, tem que produzir conteúdo. Meu Deus, tem que vender. Meu Deus, tem que gerir. Meu Deus. Aí é aquilo que eu falo, Deus não multiplica desordem, porque ele não vai te dar nem funcionário para você gerir se você não sabe nem gerir você mesmo. Aí você vai querer contratar alguém para fazer social media, você vai querer delargar. Você vai querer contratar alguém para fazer social media, alguém para vender, alguém para não sei o quê, alguém para até sua assistente, gente. Se você não souber nem passar para ela os processos com assistente, onde você contratar uma assistente. Esse é um gargalo muito importante, Lude, porque a gente passa batido, literalmente. Eu vejo que eu tenho um gargalo no meu negócio e eu quero delegar esse gargalo. Só que Igual batata quente, né? Ai, meu Deus, eu não sei, joga aqui. Foi pro próximo. como é que tu vai delegar algo como batata quente, que tu pula para a etapa da delegação sem instruir, sem treinar e sem acompanhar? Ô, gente, quem nunca, tá? Aqui, ó, não tô tampando pedra em telhado de vidro, não. Eu já fiz isso, tá? Não, eu gosto muito de uma frase que até a Sabrina usa às vezes, né? Não é porque a gente tá largando M do ventilador dos outros, gente. Esse também foi o nosso ventilador, né? Então, assim, é muito sobre isso. A gente fala de um lugar de ter passado por isso, e vou dar um spoiler para vocês de negócio que escala, que a cada nova fase a gente passa de novo por esses desafios, num nível diferente. É o que eu brinco, é que nem jogar videogame, sabe, Lude? A gente vai É, passando e tem o chefão lá. A cada fase o chefão fica mais difícil, mas a gente vai ter que passar pelo processo de novo. Não é exatamente a mesma coisa, mas são novas competências. E a gente só vai empilhando essas competências para conseguir prosperar e escalar o nosso negócio. é isso, é isso. O que que vocês estão achando, gente? Quem tá aí ao vivo? Ó, Karina, Bruna, Dani, Michele, Danila. Conta aqui pra gente. Vocês já passaram por isso? Estão passando por isso? É uma coisa assim, isso aconteceu muito comigo, tanto com a minha assistente quanto quando eu contratei equipe para vendas, né? Hoje eu não tenho equipe de vendas e talvez ainda nem pretendo ter esse ano, talvez ano que vem. Então é muito daquilo que a gente fala muito da mentalidade, né, da adulta, para você até discernir qual que é o seu momento de negócio, o que fazer naquele momento, porque é nas ações de hoje que vai determinar qual que vai ser o seu resultado daqui 1, 2, 5 anos, né? E essa questão da gente querer antecipar muitas coisas e querer, né, acelerar muitos resultados, você acaba se atropelando, né? E impedindo você de realmente, ao invés de você acha que está chegando mais certo, mais perto que você está correndo, achando que você está correndo, né? Na correria novamente, mas na verdade você está se embananando toda, né? Então, mais vale parar, pensar, analisar, reajustar e, e ter o que a gente preza muito, né? Ter alguém do seu lado para te orientar nesses momentos. Isso para mim é crucial, sabe? Acho que todo empreendedor, toda empreendedora, mentor, empresária que seja, precisa ter alguém, porque o empreender já é solitário por si só. Então, você ficar só você, na força do seu braço, na sua cabeça, sabe? É muito mais maçante. A gente precisa aprender e precisa pedir ajuda. Porque às vezes a gente já é um caminho solitário. E a gente às vezes se fecha
Justamente até porque às vezes as incompetências vêm à tona, daí o ego fica ali bem ferido com isso, mas a gente até consegue ir sozinho. Eu não acredito que sim, mas a gente vai. A que custo a gente vai sozinho, sabe? É um custo alto, e não é só um custo financeiro alto, mas um custo da nossa própria Da vitalidade. nossa saúde, né? Sem dúvida, porque quando a gente consegue de fato se apoiar em quem já fez ou em quem tem condições de te auxiliar a pavimentar esse novo caminho, nossa, gente, isso nos tira até um peso das costas, isso acelera o nosso desenvolvimento e isso vai criando até o senso do próximo pilar, né? Que é um senso de pertencimento, de comunidade. A gente entende que não está sozinho, que mais pessoas passaram por aquilo, que às vezes não é um problema seu, mas é um problema que as pessoas passam enquanto decidem crescer, decidem liderar seus negócios e faz um diferencial assim imenso, imenso. É isso. E vamos para o terceiro pilar, então, né? O terceiro pilar, o que que eu coloquei aqui, né? A gente ter um modelo de negócio, que é um pouco do que você falou da estrutura, né? Quando a gente passa aí pelo primeiro, segundo pilar, a gente chega no terceiro pilar, ter um modelo de negócio que não dependa exclusivamente de você e que você possa criar esse senso de comunidade e você possa fidelizar esse cliente e você possa trazer além de somente o seu produto. Então, para quem vende produto físico, por exemplo, outro dia até te dei um exemplo, né, Ju? Tem uma empresa aqui na minha cidade, ela é bem grande, bem conhecida, porque uma BBB usou a roupa dela aqui, chama, sei o que, Rosa. É roupa de academia. Esqueci o nome agora. Rosa Imperial. Rosa Imperial. Ela é daqui de Guaporé. E ela ficou muito famosa porque essa BBB usou uma roupa delas. E o que que elas têm? Elas vendem somente roupa de academia? Não. Elas têm um clube da Rosa Imperial. Ela tem a tribo da Rosa Imperial. Ela tem essa comunidade. Esse é um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo para vocês pensarem aí de quê? De trazer os seus clientes, que seriam um próximo pilar, de não só ele ser aquele cliente que compra uma coisa sua e tal, e vai embora. Compra uma consultoria e vai embora. Compra um produto e vai embora. Sabe? Faz um treinamento com você e vai embora. Assiste uma palestra com você e vai embora. Não, você criar o que a gente chama de LTV, né? Manter esse cliente com você, manter ele comprando com você. E uma forma de fazer isso é você criar um produto que mantenha esse cliente junto com você. Então, pode ser uma comunidade, pode ser um. Quem já. Ah, Lud, mas eu já tenho mentoria. O que que seria? Você ter uma mentoria, depois essa pessoa poder subir de nível, né? Aí eu ainda não tenho. Criar, então, uma mentoria. Se eu trabalho só com sessão, por exemplo, aquele cliente vem para você, ele compra a sessão. Ah, mas eu já vendo pacote de sessão. Tá, mas aí ele faz o pacote da sessão e faz. Entende? Então, é vocês pensarem nessa previsibilidade, nessa escala que vem de todos os pilares, você criar algo que esse cliente ele possa continuar com você. Ele possa se sentir pertencente ao seu, à sua cultura, né, ao seu movimento, ao que você traz como bandeira, né, que você levanta. Pode acrescentar um pouco, Ju, o que que você tem assim dentro da sua experiência acrescentar e quem também está assistindo aí quer trazer alguma coisa pode ir colocando aqui. Eu me lembrei também, Lud, de uma parceira minha aqui de Porto Alegre, que é a Jéssica. Ela tem a sócia dela, a Aline, também moda fitness, mas elas trabalham o conceito, elas têm todo um conceito. Desculpa. Elas trabalham todo um conceito de que a roupa fitness, ela precisa se moldar à rotina da mulher
30 a mais, que é a mulher que empreende, ou seja, é uma roupa que ela precisa ser funcional. Ela é uma roupa bonita, eu posso ir numa reunião com ela e ela acompanha o movimento do corpo feminino. Seja numa reunião, seja no exercício, a gente não fica se puxando, não fica transparente. Enfim, elas têm todo um conceito fantástico. É Fiven Moda Fitness. E além disso, ela também gera esse senso de comunidade, criando experiências com as pessoas que são consumidoras da marca, e elas vão viver momentos de movimento juntas. E eu nem sei se a Jéssica, e é um papo que eu vou ter com ela, ela sabe do talento dela que ela tem para isso. E qual é a grande sacada, né, Lu, de hoje, quando voltando no pilar 2 e olhando para o pilar 3, por exemplo, né? A gente falou muito de dados, de olhar para os nossos números. Adquirir um cliente custa muito caro hoje em dia, tá? Uhum. Para eu conquistar a Lude aqui, eu tô com uma Lude, eu vou ter todo um processo de vendas para chegar na Lude, e isso custa muito caro hoje em dia. Então, quando eu consigo trazer a Lude para perto de mim, é muito importante que ela viva a minha marca. Ela viva esse propósito, porque não é só o meu serviço que eu estou vendendo. Não é só o meu produto físico que eu estou vendendo para ela. Eu estou vendendo uma cultura, eu estou vendendo um propósito, eu estou vendendo uma história. E aí, um dos desejos básicos, na verdade, desejos não, uma das necessidades básicas do ser humano é pertencer. É. E com a vida que a gente tem levado, né, Lu, de inúmeros sentidos, a gente sabe que a gente tá vivendo também algumas crises aí no planeta, né, enquanto saúde mental, enfim, a aceleração da tecnologia nos levou para um novo lugar, mas isso também tem os seus ônus. Então, o ser humano ele vem carecendo cada vez mais de pertencer. Então, nós, enquanto empresários, a gente tem essa possibilidade de se conectar realmente de forma genuína com o outro, levando a história do nosso negócio e gerando esse senso de comunidade. Isso faz com que o teu cliente fique, isso faz com que o teu cliente te indique, Te escolha. te escolha, confie em ti plenamente. Você Coloquem aqui, coloquem aqui o nicho de vocês para de repente a gente poder trazer ideias, se vocês quiserem, de repente, né? Eu acho legal. Exato. Eu vejo aqui, por exemplo, a Dani, eu não sei se a Dani Fontoura tá aí, ela é da MZ Gurias, e elas trabalham com impressão 3D. E a Dani, ela tem uma sacada, por exemplo, para gerar esse senso de comunidade nas pessoas, porque ela olha, por exemplo, para a Lude, daqui a pouco ela entende como que a Lude trabalha e ela já gera um chaveiro de impressão 3D dentro daquela lógica do que a Lude trabalha. Então ela olha como ainda com o nosso olhar sensível sobre o negócio, sobre o do outro, a gente consegue gerar esse senso de comunidade. E aí, claro, começar a pensar estratégias diferentes, né, Lude? Começar a pensar outras ações que vão engajando as pessoas no meu negócio. E ampliar É, isso é fazer escala, né? e eu vou dar um outro exemplo bem interessante. Ai, voltou. Toda hora me dá eco. Vou dar um exemplo vou dar um exemplo de uma empresa de contabilidade. Normalmente, uma empresa de contabilidade, ela vai fazer o quê? Ela vai só se vender o serviço dela de contabilidade, né? Eu vou fazer aqui seu serviço e tudo mais. E eu outro dia entrei em contato com uma empresa e quais são os produtos dela. Então, aqui eu quero trazer assim para vocês abrirem a mente, tá? É, ela não oferece somente o serviço de contabilidade. Ela tem, por exemplo, uma comunidade, né? Mais uma vez, assim, o censo não precisa ter o nome comunidade, tá, gente? Mas é um grupo, por exemplo, de todos os seus clientes no WhatsApp. Você tem os contatos de todos os seus clientes? Tem gente que nem sabe quais clientes que passaram pela loja, por exemplo. Nem sabe os clientes que atendeu durante os anos.
Então, ela tem um registro, ela tem todos os clientes fazem parte de uma comunidade no WhatsApp e eles têm encontros todos os meses para adquirir conhecimento, para fazer roda de negócio e vender entre eles ou indicar entre eles. Então perceba que esse cliente ele vai querer contratar uma empresa que só presta serviço de contabilidade, ou ele vai querer contratar um cliente que, além de ter o serviço de contabilidade, você tem um ambiente onde você pode estar em contato com outros empreendedores, outros empresários, para adquirir conhecimento dentro dessa ambiência. Eu vou querer buscar fora. Pô, eu já estou aqui, ela já faz minha contabilidade, eu vou querer fazer parte disso aqui. Ela já tem os seus valores que está alinhado com o meu, ela já tem a sua cultura, isso conecta comigo. Eu sei que os clientes dela também estão nesse nível e eu vou querer fazer parte disso. E outra, eu tenho a oportunidade de fazer negócio ali dentro. Então, aí entra até a percepção de valor. Talvez uma contadora tradicional, ela te cobra, sei lá, R$ 500 por mês. Essa outra empresa, ela pode colocar R$ 1.000 por mês, porque eu tenho o valor de eu posso fazer negócio dentro dessa ambiência. Eu posso vender o meu serviço dentro dessa ambiência. E dentro dessa ambiência, com certeza, a pessoa vai me favorecer. Porque eu vou comprar de quem eu conheço, de quem eu tenho indicação, de quem eu já tenho um filtro, ou eu vou procurar alguém lá de não sei onde. Gente, todo mundo vai buscar dentro de quem você conhece. Você me indica quem faz isso? Então, olha a possibilidade que eu tenho, por exemplo, se eu tiver com esse escritório de contabilidade, de fazer negócios dentro desse ambiente. Então, perceba aqui uma, né, sugestão aí para abrir a mente de vocês. E, Lude, a gente começar algo que é um pouco batido até, mas eu acho que é uma coisa que sempre é válido falar, e quem me conhece sabe que eu insisto muito nisso. A gente olhar de fato para o nosso cliente e entendê-lo a fundo, né? Não é sobre a gente falar aquilo que a gente acha, que a gente acredita, ou aquilo que nós gostaríamos. Uhum. Olhar a fundo para aquele meu cliente, que talvez já não precisa nem a gente ir para um viés assim de qual é a persona, qual é o público-alvo. Não, é o cliente que já está contigo, Uhum. que já compra de você. Quem é essa pessoa? O que que ela gosta de fazer? Por que que ela compra de ti e não compra do outro? Qual é a dor, qual é a necessidade, qual é o desejo que ela tem e por que ela está contigo? E quando a gente volta esse olhar e escuta atentamente, escuta com humildade, ou seja, eu abro mão de tudo que eu sei, eu vou ouvir aquela pessoa genuinamente, eu começo a ter muitos insights do que eu posso fazer além do óbvio, mas que conversa com aquela necessidade daquela pessoa ali. Sim, e uma coisa que o meu público, que é assim, terapeutas, né, pessoas que lidam com desenvolvimento humano, consultoras, ou mentoras, o que que geralmente eu vejo essas mulheres errando no meio dessa jornada, né? Elas acham que eu vou olhar para minha persona. Então, eu vou fazer uma análise, por exemplo, dentro da minha mentoria ou qualquer mentoria que você faz, provavelmente uma das coisas que o mentor pede, se não pediu, né? Ainda está mais errado ainda, mas é pedir para você olhar e fazer uma análise da sua persona. Aí você fala assim: não, eu sei a minha persona. São mulheres de 45 anos. Eu falo, pelo amor de Deus. Você não sabe quem é a sua persona. Então, essa análise da persona, ela tem que ser feita praticamente todos os dias, uma vez no mês, no mínimo. Você tem que estar sempre olhando para o seu cliente. Ah, Lud, mas como que eu olho para o meu cliente? Muitas, primeiro, não fazem um formulário de análise desse cliente. Você passa uma pesquisa, se você tem, por exemplo, um negócio de produto, você passa uma pesquisa, você consegue ter um feedback desse cliente, você consegue passar um formulário e pedir para ele responder. Para quem é mentora, não é só formulário de aplicação da mentoria, mas um formulário quando a pessoa entra, você já, mesmo não precisa ser um feedback, mas eu falo que é
Hoje eu chamo de diagnóstico de alinhamento, né? Um formulário de alinhamento. Pode ser um formulário de briefing, ou uma anamnese, ou qualquer nome, né? Que você dá, mas um formulário para você pegar informações dos clientes. E não é só esse formulário ele preencher e você deixar lá guardado. Mas você reservar um tempo que você vai sentar na sua cadeirinha de gestora, lembra da cadeirinha que vocês vão sentar? É um tempo para você sentar e falar assim: deixa eu olhar para o meu cliente, deixa eu ler esses formulários, deixa eu analisar o que ele sente, o que ele pensa, os desafios que ele estão passando, deixa eu entender isso aqui e disso aqui me trazer, por exemplo, conteúdos, me trazer estratégias de vendas, me trazer outros produtos que pode ser uma necessidade deles. Então é importante você ter ferramentas que vão te auxiliar nessa análise, porque também não é só no feeling. Tipo, eu conversei aqui com o cliente, ele passou, ele comprou e foi assim. Não, mas tenha registro disso. E pare de vez em quando para olhar para esses registros, né, para essas respostas que ele vai te dar dentro de um formulário, por exemplo, e naquele momento seu estratégico, você traçar outros produtos, outras estratégias, outros movimentos, como eventos, né? Eventos que você pode fazer e fazer um evento estratégico para vender talvez um outro produto ou uma comunidade, enfim, ter essas outras fontes de renda também para o seu negócio e formas desse cliente querer continuar com você. Mas para isso é muito isso que a Ju falou, ter esse olhar para o cliente. Então, a sacada que eu quero passar para vocês é: vocês, colhem essas informações dos seus clientes. Vocês têm formulários? Vocês fazem perguntas legais nesse formulário? E outra, você para um tempo para olhar e ler esse formulário e trazer, usar o seu lado criativo, né? Aqui você vai usar aquele lado empreendedor, que tem o fogo da criatividade. Então, olha e fala, tá, então quais ideias eu posso ter daqui? Eu vou criar um evento, vou criar uma comunidade, eu vou criar uma mentoria. Nossa, tem tanta gente que me pergunta como eu faço o que eu faço. Você está com a faca e com o queijo na mão para criar mais um produto que é uma mentoria e você está, às vezes, achando que você tem só que vender mais produto, ou mais serviço, ou mais atendimento. O insight mora aí, né, Lud? Esse é o insight, assim, é olhar atentamente para isso e levar com muita seriedade essa escuta, esse interesse genuíno no outro. O ouro está no cliente, né? O ouro está no cliente. E isso também é uma atividade, um exercício que a gente tem que fazer, porque a gente, querendo ou não, a gente pode falar que não, mas a gente é um pouco egocêntrico. A gente tende a olhar para a gente quer o nosso melhor. Mas eu olho muito para o outro, eu dou tudo para o outro, eu faço tudo para o outro. Aí é outra disfunção, né? Ou você fica só em você, ou você também quer doar até o que você não tem para o outro. Então, são essas duas disfunções. O que a gente precisa fazer? É olhar para o outro com amor, com empatia, com verdade. Eu te vejo, eu entendo os seus desafios, mas quando eu estou falando de negócio, como eu posso ajudar? Isso tem que ter um equilíbrio nessa troca. Eu não posso só me doar e muitas pessoas que eu vejo às vezes quer doar, principalmente quem é terapeuta, mentora, quer doar até o que não tem, não faz nem para ela, mas quer fazer para o outro. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essa disfunção também de querer dar demais e não receber. Então esse olhar é muito genuíno, muito verdadeiro, muito empático, mas também não é assim, porque aí eu vou querer fazer um produto para fazer dinheiro para ele. Não, é como que você pode ajudar ele. Não sei, senti aqui de falar isso, não sei por quê. É, Talvez pegou para alguém aí. é interesse genuíno, né, Lud? Não é o ser interesseiro, mas é estar interessado na história desse outro e como que, diante dos meus talentos, daquilo que eu vim servir no mundo, eu posso servir a pessoas como essa. Porque eu sempre falo, né? Nada, eu não acredito em acaso, óbvio, não acredito em coincidência, e eu realmente acredito que aquilo que acontece ao nosso entorno é um reflexo do nosso interior. Então, tudo aquilo que vem até nós traz algo sobre nós mesmos.
Então, se as pessoas estão te procurando por isso, qual é o dom e o talento que tu pode colocar a serviço, não sendo interesseiro, não pensando somente no fim, que é importante a gente pensar no resultado, mas não só. A gente entendendo o nosso papel de serviço ali também, que é, para mim, na minha concepção também, muito do que a gente veio fazer nesse mundo, né? Deus nos colocou aqui também para que a gente possa realizar esses talentos, esses dons de forma muito assertiva, e servindo a vida da humanidade como um todo. É isso. Quero saber quais chaves viraram aí para vocês, né? Como é que foi essa live? Vai ficar gravada, então se vocês quiserem assim, pensei numa pessoa que podia ter assistido essa live e não pôde estar presente, então envie essa live. Vou deixar salvo no meu perfil, no perfil da Ju também. Então, se vocês quiserem encaminhar. E convido vocês que estão aqui que ainda não me seguem, podem me seguir. Eu vi que a Ana ali começou a me seguir. Quem me segue e não segue a Ju também, vai lá, dá uma olhadinha no perfil da Ju, segue a Ju. Eu tenho um canal gratuito também no WhatsApp. Convido vocês que quiserem aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Eu tenho um canal gratuito ali no WhatsApp que chama Liga das Mentoras. Uma vez na semana eu passo conteúdo ali para vocês também, por áudio, às vezes por vídeo, às vezes por texto, enfim, eu sempre estou transbordando ali e o link está no meu destaque, tá? E tá na minha bio também. Todos os dois lugares ali vocês vão encontrar o link para vocês participarem. Se quiserem convidar também alguém para estar conosco, fica o convite. Maravilha, eu aproveito também, Lud, eu tenho também uma comunidade no WhatsApp, também tá no link da minha bio, para quem quiser conhecer um pouco mais. Lá a gente fala justamente sobre os bastidores da liderança empresarial e gosto de trocar muito conteúdo ali, porque realmente tem um momento da jornada que a gente quer aprofundar um pouco mais, né, Lud? E aí a gente cria também essas ambiências fora aqui dessas redes sociais, mas que conseguem entregar um pouco mais de conteúdo, de profundidade e de crescimento juntos. Muito bom. Seja bem-vinda, Ana. E, Ju, vou deixar até um convite, como você falou sobre aprofundar, né? A gente tem a Be Higher Academy, que é a nossa ambiência de desenvolvimento de líderes, empresárias, empreendedoras e mentoras, né? Que é o nosso acompanhamento anual, para você vir dar uma aula também, né? Mais profunda, mais estratégica para as nossas mentoradas aqui dentro da Be Higher. E me coloco à disposição também de servir para a sua comunidade, para a gente poder. Gente, essa troca aí é fundamental para o nosso crescimento como empreendedoras. Já está mais do que convidada, né, Lud? Vai ser muito bem-vinda na mesa de negócios, que é a Escola de Liderança e Negócios, que atualmente estamos desenvolvendo aqui do lado de cá. E vai ser, nossa, já é super convidada e vai ser muitíssimo bem-vinda, porque é isso, né, Lud? A gente precisa fortalecer os laços. Eu acredito muito que mulheres unidas se apoiando crescem, de fato. E as ambiências certas, né, Lud? Elas são muito importantes, muito mais do que a gente imagina. E vai ser uma honra poder fazer essa troca e a gente conseguir construindo essa relação aqui. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada também pelo convite de estar aqui. Eu agradeço também a todos que estiveram conosco no ao vivo, que estão vendo a gravação dessa live. Não deixem de encaminhar essa live para as pessoas que vocês sentem no coração às vezes, né, Lud? Porque a gente fica naquela assim, mas e se eu mandar para fulana, ela nem quer. E a gente tira o direito do outro de dizer sim ou não. É, Então, o nosso papel aqui é também compartilhar esse conhecimento, esse servir ao mundo. Então, não deixem de compartilhar, não deixem de, para quem sentiu, seguir uma outra. E vai ser uma honra poder estar compartilhando um pouco mais das nossas jornadas com vocês. é isso. Parabéns a todas que estiveram, reservaram esse tempo numa quarta-feira pela manhã, última semana do mês, meta para bater, meta que já foi batida e dobrou a meta. E vocês estiveram aqui, né, para consumir um pouco de conteúdo e virar chave. E não deixe que esse conteúdo fique somente no papel ou na cabeça de vocês. Coloquem em prática. Gostaria muito que vocês que assistirem essa live
Se colocar algo em prática e tiver alguma virada de chave, marca a gente, coloca nos stories. Gente, eu virei essa chave, estou colocando isso aqui em prática. Porque é essa ação que vai gerar a transformação, o resultado. Não é só você vir, ficar aqui, assistir uma live, que legal, foi maravilhoso. Mas o que você vai colocar em prática do que você aprendeu hoje? É aí que depois vai vir o resultado, tá? Então, parabéns para vocês e bora fazer o finalzinho do mês aí incrível, extraordinário. É isso aí, bora. Ainda dá tempo, hoje é dia 27. Temos até o dia 31 para fazer acontecer. Foca nos números, foca no teu trabalho inteligente aí que vai dar muito bom. Muito bom, conta com a gente. Um Beijo, beijo, obrigada, Lud, obrigada a todos. Até a próxima. até mais.